Estamos começando o nosso primeiro podcast. É isso aí, galera. Pode Crer Podcast. É isso aí. Eu sou o Gustavo Sal. Esse aqui é o Pedro Júnior. Boa tarde. E também nosso querido presbítero Felipe. Ai, meu irmão, Felipe Góes. Felipe Góes. É isso aí. E agora nós vamos apresentar nada mais, nada menos que o nosso primeiro convidado. Que honra, meus amigos. Que honra, que Meu honra. Deus, tinha que ser ele, né? Meu Deus, é forte. Tinha que ser ele, né? Meu Tá Deus, diferente é forte. hoje, né? Tá lindo hoje. Tá bonito, tá charmoso. Tá de bonito. barba. Tá de barba. René Júnior, meu amor. Barba. Nada Tá de mais, nada barba. menos que Rinani, Pastor Fred Figueiredo. Ele tá de barba. Ele tá de barba, né? Ele tá de barba, né? E aí, pastor, como você tá? Tudo bem, e vocês? Tô feliz de estar aqui, viu? Primeiro, Pode Crer? Pode Pode crer, crer. pode crer. Pode Crer Pode crer. Podcast. Pode crer, Pode podcast. crer. Vai longe isso aqui, hein? Ainda mais com Amém. todas essas Meu Deus. essas Ah, miniaturas aqui, né? Uns apetrechos do... e vem do mais. nosso Cada presbítero. programa vai ter Uau. mais um, em nome de Jesus. Vai ser top, hein? Vai ser top. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Tô muito feliz de estar aqui, galera. Show de aí, bola. Isso aí. Pessoal, é o nosso primeiro podcast. Isso Deixa eu aí. tirar meu... A sua meu lupa. óculos. Peraí. Meu Aê. Deus, olha, tinha uma coisa secreta aí, É o queridão. Ciclope, é? É isso aí, né, meu amigo? Você que quer ser nosso patrocinador, estamos aqui de corações abertos, Disponível. disponíveis, né? Terra boa. Porque a gente crê que a gente vai longe. Como diz o pastor Fred, que é o nosso profeta aqui, né? Então, se Aleluia. você- Rinani. Rinani, se você tem a sua empresa, quer divulgar, quer anunciar, estamos aqui. Semear a nossa vida. Pode nos procurar, pode procurar a nossa direção, Toda a Quem é a nossa direção? equipe, Toda a nosso nossa staff. o nosso staff. Muitos trabalhadores e todos dispostos. Aleluia. Dispostos e disponíveis. Exatamente. E é isso aí, agora vamos pro que realmente interessa, né? Que hoje nós queremos conhecer um pouco da história do pastor Fred. Meu Deus, esses meninos são um perigo, gente. Vocês não têm ideia, viu? Tá aqui. Isso aqui é um. Ó, a isso gente aqui é uma quer conhecer a cova. história do pastor, né? Nossa. A cova Exatamente. dos leões aqui. É um leão na cova dos Daniéis. Meu Deus. Hoje Agora o a pastor gente não vai vai pregar, não. O pastor, Rinani. pastor a gente mandou lá no grupo do Sarsas, né? Assim, galera, se você Nossa. tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pro pastor Fred, fala agora. O cara Eu fala quero assim, nomes. Deu Nomes. Rapaz, foi Deu até difícil. medo. "É difícil. Eu quero Meu- nomes. O pessoal falou assim, não, eu não vou mandar pergunta não, porque os filhos dele tá aqui no grupo. Foi mesmo. Só tava morrendo de medo, bicho. O povo viu que tava Rafael e eu lá e o Isaac agora, né? Não, vou mandar não, Deus me livre. Aí a gente pediu pra galera mandar no particular algumas Sim. perguntas, né? A gente fez alguma... Cabeludas. umas perguntas. Mas vocês não me avisaram, não estava escrito nas linhas menores que esse podcast é de perguntas cabeludas. Misericórdia. Não, eu não, vou saindo fora. na verdade é mais uma conversa, mas aí a gente achou legal, né? A galera assim, algumas dúvidas, né? Que às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Uhum. E até pra gente mesmo, né? A gente, né, quer conhecer a galera, a gente sabe quanto o seu ministério tem se tornado relevante, né? E aí assim, o mundo quer saber de pastor Não, Fred para pastor e Fred. as pessoas também querem saber quem é o pastor, né? Não um pastor que sobe no púlpito e traz uma palavra, mas quem é o pastor Fred no dia a dia. na sua Esses família, dias, sabe o que eu sua falei para uma história. pessoa? A gente estava conversando a respeito de idade, né? De épocas e tudo mais. E eu falei para a pessoa, cara, eu me sinto um jovem de 15 anos, cara. De forma saudável, assim, de corpo, físico, a mente funcionando, as coisas a milhão acontecendo. Cara, eu me sinto um jovem de 15 anos de idade. E qual a sua idade, pastor? Não posso falar, Tá, irmão. tá, tá, Segredo. tá. Meu Deus, ele vai revelar. Segredo de Estado, eu não posso falar. Se o filho tem 29, imagina quantos anos ele tem. Ixi. Quem ouve as ministrações, quem está aqui na igreja já sabe a minha idade, né? Eu falo todo sim. culto quase. 46, Ó, vai ter uma 4.6. vacina Fala semana sério, que irmão. vem. O ar da praia. É a semana que vem? É, mano. Ó. Tá bem, tá bem. E a gente sabe que 46, cara. essa coisa do pastor, né, Gu, Fê, né, à toa. É um cara que é extremamente ativo, sempre pegou... A gente cresceu junto, né? E sempre teve muita afinidade. Acho que isso é o ponto bom, né?
Às vezes a gente vê o pastor pregando aqui, a gente vê como se fosse uma figura intocável, né? Alguém, tipo, poxa, tá muito distante de mim. Mas não tem nada disso. O pastor é super acessível, sempre foi gente boa. E se você tá trabalhando aqui na igreja e sempre fazendo alguma coisa, meu amigo, é tipo chicotinho. Ó. Padrão Rocha, irmão. Ó, Esses Padrão três Rocha. aqui já passaram na sala pastoral, ó. No Rapaz, confronto. Benção. rapaz, eu tô morando em Bertioga, vamos colocar aí uns... Um ano. Tá quase um ano já. Eu já fui na Jago? Caramba, quase um ano. Assim, né, entre indas e vindas. E já assim. passou bastante na sala pastoral, Já né, passei. Vaz? Ó, Rapaz, eu já perdi as alinhamento. contas. Já fui convidado algumas vezes passar por lá. Não quero mais não. Olha, eu não subo mais pro mezanino, nem no mezanino mais, pra não passar na frente Doido, na viu, portinha bicho? ali. Vou falar pra você, viu? Quando você recebe aquela mensagenzinha, paz, Fê, o Gu, né? O Pedro. Ô, Gu. Quando você pode vir aqui na igreja? Paz Canela, tudo bem? É. Misericórdia. Não, ontem quando você mandou a mensagem lá falando que ele chamou a gente pra ir lá, eu já fiquei com medo. Já. Falei, "Ixi." Aconteceu alguma coisa. Eu fiquei tentando puxar na memória. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Jesus, eu não estou em pecado. Não, é a primeira coisa que o pessoal pensa, né? O que eu fiz? Deixa eu analisar aqui os últimos dias, o que eu fiz de eu falar errado que não vou, para estar não. recebendo uma mensagem do pastor. Eu demorei, eu atrasei por causa disso, viu? Pedro Júlio tá acostumado, né? Nossa. Pedro Júlio tá Por que chegou acostumado, ovelha atrasado, custosa. Ah, chegou Ele atrasado. estava né? se avaliando. E já soltou o apelido, né? Ovelha custosa. Meus irmãos, pensa. Eu já dei trabalho. A gente estava aqui antes, né? Também conversando. E contando algumas histórias. A gente dá risada assim, mas é muito bom esse tempo de sala pastoral, assim, porque é como a Bíblia fala, né? Pedra na pedra, né? O afiamento é assim. Eu tava contando aqui de uma vez que na conversa lá, eu cheguei, tinha acontecido algo, eu cheguei, pastor, pedi desculpa pela situação e tudo mais. E ele me abraçou e tal, mas ele chegou num momento da conversa assim, sendo duro, enérgico, para poder gerar mudança em mim. Ele chegou e falou assim, ó, Pedro, eu sei, eu amo você e sempre te tratei como filho, mas eu tô cansado de filho que tem atitude de bastardo. Tipo, Tava merecendo, né, pastor? meu amigo, Não, tava merecendo. né, pastor? eu tô meio no Precisava. avesso, meu amigo. Tava Eu tô ouvindo Filho até que agora. tem atitude de bastardo tem que ser chamado, né? Meu amigo, sabe o soco do Muhammad Ali? Fui pras cordas, mas ó, graças a Deus estamos aí. É, Aí, exatamente. não espanou, né? Não espanou, veio pra cima, é isso aí. A gente aprende na pancada, né? É A isso aí. maioria das vezes. Tem uns que merecem É o só assim, né? processo. Só assim. Nós não podemos fugir dos processos. Agora, pastor, vamos pensar, né? Pô, hoje o senhor tem 2 filhos adolescentes, né? E um filho já adulto. E como Que que também é? é outra adolescente Ah, também. ela é adulta, né? Já, É, 19 aninhos já. Felipe 29, Rafa 18 e Isaac 13. mas como que é? Como que foi, assim, para alinhar esses... Cara, Canela aí. eu posso dizer, eu sempre falo que eu fui privilegiado, porque o Felipe sempre foi um menino bom. O Felipe sempre foi um menino bom, nunca deu trabalho pra gente. A Rafaela, ela tem algumas atitudes que eu e a mãe dela não ensinamos, mas ela tem um comportamento, uma disciplina assim muito séria em relação às coisas de Deus. O Isaac é o mais calado de todos, mas é alguém que tem muito temor do Senhor. O Isaac, ele leva as coisas de Deus a sério e ele é alguém que é muito sensível à voz de Jesus. Ele é muito sensível, ele é o mais sensível da nossa casa. Apesar de ser o mais, aparentemente, o mais frio, ele não demonstra tanto, né, o calor, assim, quando a gente está adorando e tudo mais, mas ele é o mais sensível, certamente, porque às vezes ele fala algumas coisas que a gente fala, meu Deus, só alguém muito sensível para poder ter percebido isso, né? Então, Isaac, eu fui muito privilegiado. Deus me deu 3 filhos abençoados, maravilhosos. O Felipe está casado hoje. Estou esperando ser vovô. Estamos chamando aí a existência, aquilo que ainda não idade já tem, existe. né, pastor de vô? Idade já tem, já está passando, na verdade, E né? eu de pai, né? E aí, Felipe? E aí, Felipe? E aí, varou? Já está Só passando, depende né? da varou. Estamos aqui orando por um neto, eu e a pastora Fabiana. A Rafaela está num momento incrível, está estudando muito, está aprendendo muito aí. Tem algo que está surgindo para a vida dela também, que a gente está orando muito por isso. Spoiler da Rafaela aí, gente. E o Isaac, cara, o Isaac está aí também na pista. A gente quer trazer a Rafa aqui para conversar com ela, porque
a gente vê, né, o tanto que ela influencia, né? Até eu estava conversando com o pastor Thiago esse final de semana. Ele estava numa igreja lá no Guarujá. O pastor dessa igreja falou para ele, foi na sexta-feira, né, no Na Halal. sexta-feira no Halal, Ele falou que o pastor falou no altar para as meninas da igreja seguirem a Rafa no Instagram, Sim. para terem ela como exemplo, como sim. exemplo, como influência, né? Então, assim, ó, o que a Rafa tem vivido com Deus, assim, eu, como via de longe, né, quando eu não morava aqui, e aí isso me tocava muito. A primeira vez que eu vi a Rafa pregar, eu chorei demais, né? Porque eu lembro quando a Rafa nasceu, né? Ela carrega. Falando de filhos, né? Os meus 3 filhos carregam algo de Deus. E a Rafaela carrega essa relevância, né? Onde eu vou pregar, o pessoal fala dela. Aonde eu vou ministrar, seja a igreja que for, sempre tem alguém no final do culto que me procura para falar, cara, pastor, manda um abraço para a Rafaela. Pô, a gente segue a Rafaela. Ela é diferente, Ela né, mano? ela A gente carrega algo consegue ver que diferente. A Rafaela dança, a Rafaela canta, Ela é Rafaela muito prega. facetas, né? a Rafaela muito Ela bem faz nas tudo. mídias. Então, mano, a menina, querendo ou não, completa, né? E é o que eu tava, Artista. e é o que eu tava até em conversa com a Rafa esses dias, porque quando você é bom em muita coisa, assim, às vezes você não consegue focar no seu chamado, né? E é legal você ter multifacetas, né? Eu divido a liderança de célula com a Rafa. E é muito legal, porque às vezes ela expõe algo que é totalmente diferente do que eu penso, e aquilo complementa, aí que nem a gente vê lá, o ambiente da célula é incrível por isso, porque uma coisa vai puxando a outra, alguém tem uma opinião de uma coisa, outra pessoa tem opinião de outra coisa, e faz gerar aquele ambiente da célula que é igual da igreja, né? Só que Sim. mais convidativo. Né? Mas um beijo para você, Rafa. Eu sei que você deve estar vendo, né? Rafinha, beijo. Querida. Ela vai assistir sim. E assim, aproveitando esse ensejo, né? Como, assim, é uma das perguntas que o pessoal fez, que eu acho interessante, né? Como que você, como pastor, faz para liderar sua família, né? Porque antes de você ser pastor na igreja, você acha que você é um pastor na sua casa ou você tem que ser um pastor na sua casa? Tem que ser, né? A Bíblia diz, né? Que eu preciso pastorear primeiro a minha casa. Eu me sinto um pastor na minha casa. Os meus filhos estão na presença de Jesus. A minha esposa é uma esposa frutífera, abençoada. Então eu me sinto um pastor da minha casa e eu acho que Deus me ajudou muito porque isso também eu não faço força para ser. Eu não tenho nenhum esforço para ser alguém na minha casa que eu não sou fora de casa ou vice-versa. Eu sou a mesma pessoa dentro da minha casa, fora da minha casa, dentro da igreja. Eu tenho certeza que tanto Felipe quanto a Rafa e o Isaac nunca vão poder falar, pô pai, eu queria morar na igreja, porque na igreja você é um cara legal e dentro de casa você não é esse cara legal. Então, eu, graças a Deus, não vou passar por isso. Não é querendo, né, nem puxar teu saco, viu, pastor? Para você não me dar bronca depois. Mas assim, ó, eu sou primo da pastora Fabiana, né? E acabo sendo seu primo também. Então a gente tem esse vínculo familiar. Espero poder compartilhar essa unção aí. E assim, eu vejo, eu posso afirmar isso, né? Então assim, cara, eu saí de outra cidade, meu coração eu sempre quis estar aqui, congregando aqui na Rocha, porque eu via isso. Eu falo, eu quero ter um pastor igual o pastor Fred. Falei pro Fê, eu quero ter a unção que vocês têm, sabe? Eu quero caminhar nessa pegada, nessa visão, e eu acho incrível. Eu cresci assim, vindo em final de ano, vindo dar trabalho para vocês aqui. A gente está numa cidade de praia, né? Então, ô Fê, posso ir na sua casa aí, passar uns dias aí? E a gente convivia, cara. Eu achava incrível, assim, a sua postura como homem de Deus em casa, como pai de família em casa e sendo a mesma pessoa na igreja. E acho isso incrível, assim. Você vê, isso que você está falando é difícil, porque você agradar alguém da sua própria família, você mostrar para alguém da sua própria família que você é alguém de Deus, é difícil, é mais difícil do que para alguém de fora. Porque é alguém que está ali num ambiente muito íntimo, dorme em casa,
tá junto, ver os defeitos, ver as qualidades. Então, é muito difícil. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque é difícil a gente agradar todo mundo, quanto mais parentes, pessoas que estão próximas, né? Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor, que também o pessoal falou bastante, e eu também sou um desses caras, né, privilegiado, porque quando vocês vieram pra cá, eu, sei lá, devia ter uns 10, 12 anos, andava super bonitinho, né, de gravatinha e... Tocou no bongolzinho dele. Nossa, Dona Rica. Ele usava gravata aqui assim, ó. E tinha um bagulho que prendia a gravata como... Era o Pedro. Minha mãe me vestia tipo assim, o que vocês veem o Valdomiro Santiago. Só faltava o chapéu de cowboy, mas... Ele parecia aquele bichinho que tinha no... Lembra o programa do Pânico na TV? Não tinha um bichinho que tocava assim, ó. Mas aí, voltando ao assunto, eu também fui privilegiado por isso, porque eu cresci também indo na casa do pastor, e isso é muito legal, né? Mas comer na minha casa você gostava de comer, né? Bicho sem vergonha. Mas um ponto legal que o pessoal levantou aqui foi sobre a descoberta agora, né? Depois de adulto, já com família, sobre a sua adoção. Né? E muito disso também tá para ser abordado no próximo livro, né? Que é o Legado, agora. Que... E aproveita e divulga o teu livro aí, pastor. Isso, já tá em fase final. A gente chegou a ver nos Já tá stories. pronto, tá pronto. Olha só que bênção. Já foi pra gráfica. Então, pastor, conta um pouco dessa experiência da adoção e o que é a mensagem central do legado. Sim, eu já tinha 3 filhos quando eu soube, de fato, pela minha mãe, já... num processo final de câncer, que eu era adotado, né? E ela me contou a história do que tinha acontecido comigo. E foi muito interessante porque eu não tive nenhum sentimento de orfandade, eu não me senti rejeitado em nenhum momento, pelo contrário, eu me senti amado duplamente. Eu falei para ela, e ela me contou sozinha. Meu pai tinha ido na padaria, eu não lembro onde ele tinha ido, nós estávamos no meu apartamento, ela estava na minha cama, porque ela estava bem ruim já. E aí ela contou para mim, contou tudo, aquilo foi uma surpresa para mim, mas eu soube lidar ali, foi uma graça de Deus, muito tranquilo ali, aquele ambiente, um ambiente de amor, de graça. E eu me lembro que ela acabou de contar, meu pai chegou. Quando meu pai chegou, ela falou, falei para o Fred a história dele. Aí meu pai começou a chorar, porque ele era o que tinha medo, que eu soubesse da verdade, com medo de me revoltar. Porque eu tenho 46 anos. 40 anos atrás, quando se falava de alguém que era adotado, essa pessoa era descriminalizada. Era outra perspectiva até a pessoa vivia numa margem. Era uma outra perspectiva. Não tinha esse glamour que hoje tem a respeito de adoção e tal. Todo mundo fala fácil. Não era assim antigamente. Então, uma criança adotada era alguém que estava meio à margem, e o cara é adotado e tal. Então, por isso também eles não falaram para mim, quando eu era pequeno. E o tempo foi passando, depois eu fiquei homem, eles nem contaram mais, a vida, tocando a vida, né? E aí eu dei um abraço nele nesse dia, abracei a minha mãe, a gente ficou conversando ali aquela tarde, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. E eu falei para eles, e eu pude falar isso. Hoje nenhum dos dois estão aqui, né? Mas eu pude falar isso em vida para eles. Eu amo vocês 2 vezes, por saber o que vocês fizeram por mim, da onde vocês me tiraram. Então hoje eu amo vocês 2 vezes. Eu louvo a Deus ainda mais por tudo que Deus fez na minha vida e por Ele ter me guardado até aqui. E foi lindo, foi maravilhoso. E a partir daí, muita coisa nova aconteceu na minha vida, muitas experiências novas eu pude viver, pude passar com Jesus, e a minha palavra, a palavra de Deus na minha boca ficou mais forte, mais densa, porque agora eu tinha essa experiência, eu tinha esse testemunho para contar. E aí foi quando Deus começou a me usar em paternidade, em palavras de paternidade, de cura de orfandade, porque eu sou um sobrevivente, eu passei por isso, eu tive a graça de Deus de ter pais que me tiraram do orfanato já muito cedo e me deram amor, e depois eu conheci Jesus e resgatei eles para Jesus. Então, essa história de redenção, eles me tiraram de um lugar horrível, e depois, com 19 anos, eu me converti e tirei eles de um lugar horrível, porque o mundo é um lugar horrível, mesmo para pessoas tão boas quanto eles, né? E aí minha mãe foi para o Senhor em 2011, em janeiro de 2011, e meu pai foi para o Senhor agora em fevereiro desse ano,
E depois que meu pai foi para o Senhor, desatou também um novo capítulo, um novo episódio de tudo isso, né, da minha história, que foi quando eu perguntei para minha tia: tia, agora que meu pai e minha mãe não estão mais aqui, a senhora sabe de alguma coisa da minha história? A senhora lembra de alguma coisa que te falaram, alguma coisa? E a minha tia Adelaide falou assim: Fred, eu não sei, seu pai e sua mãe eram muito reservados em relação a isso, mas a tua prima sabe. Olha só, pastor. E ela mandou uma mensagem para minha prima. E a minha prima falou que a minha mãe se chamava Talita. Ela lembra bem porque era o nome, é o mesmo nome da tia da minha prima, chamava Talita. Então isso marcou porque essa prima minha ficava muito na casa do meu pai e da minha mãe quando eu era bebê, quando eu era pequeno. Caracas. Então essa prima viu e ouviu muita coisa. Então ela é testemunha de muita coisa que a gente está descobrindo agora. E Uau. graças a Deus deu tempo de colocar no livro. Até um episódio incrível que aconteceu. O pessoal da editora me mandou um retorno dizendo: você precisa falar mais a respeito desse capítulo aqui, mais detalhes para ficar fechado certinho. E eu comecei a escrever. Quando eu estava escrevendo sobre o dia que a minha mãe foi me buscar no orfanato, ela tinha ido buscar uma menina, e aí quando ela chegou no orfanato, eu estava tomando uma mamadeira de feijão, e dei um Aí sorriso, sai. soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela. Ela falou: não vou levar menina nenhuma não, vou levar ele. Esse menino deu um sorriso para mim agora que Deus falou comigo. E a minha mãe nem era convertida. E Olha assim, só. ó, Então eu falo no livro, né, que o sorrir na crise nos tira dela. Olha. Porque foi aquele sorriso no meio daquele lugar que me tirou daquele lugar. foi até a pregação, né? Do dia depois que o seu Ventura faleceu. Sim, um dia depois. Meu, Eu pedi, foi pedi muita graça de Deus para pregar naquele dia. a igreja porque inteira, pastor, chorando, cara. É. Meu, tem, Foi né, no emocionante, canal da foi. Rocha, Foi demais, cara. essa pregação e você conta, né? Foi emocionante. detalhes. E aí eu estava escrevendo o livro desse episódio, de repente eu olho para o celular, uma mensagem da minha tia. Aí eu abro o áudio, minha tia falando a respeito do nome da minha mãe, de algumas coisas que a minha prima sabia. E aí eu pude incluir no livro, e eu coloquei no livro, exatamente agora, enquanto eu estou escrevendo esse capítulo, eu recebi uma Uau, mensagem da minha meu Deus, tia, cara. e eu estou incluindo agora aqui, fresquinho, nesse capítulo, exatamente o que eu acabei de ouvir. Nossa. Então, vai estar tudo no livro, que já está pronto, já está na gráfica, e daqui uns bom 15 emendar outra dias pergunta, já falando disso já aí, vai sair. que já perguntaram também. Nessa situação toda, do livro, do seu pai ter falecido, sua mãe, você descobriu que era adotivo, perguntaram aqui também, o povo perguntou se você tem curiosidade ou vontade de realmente conhecer os seus pais biológicos. Ô Fê, você sabe disso, né? Que eu nunca tive vontade, enquanto a minha mãe e meu pai estavam vivos, porque eu tinha aquela coisa de filho, de não querer machucá-los. De repente eu Aham. ficar procurando ou querer saber de alguma coisa e meu pai se achar, Rejeitados, ficar né? rejeitado, entristecido, e eu sempre me guardei e preservei a vida deles, né? Mas depois da morte do meu pai, e com isso tudo que começou a acontecer, eu comecei a entender que Deus mesmo está me empurrando para isso. Olha só. E eu pastor, vou legal. descobrir mais cedo ou mais tarde quem é o meu pai biológico, quem é a minha mãe biológica. Provavelmente estão vivos ainda. Meu pai, pela história, deve ser mais velho do que a minha mãe. Minha mãe deve ter uns 67, 68 anos. Ela era muito nova quando me teve. Então, eu acredito que Deus está empurrando para isso, para esse novo tempo na minha vida, sem os meus pais adotivos aqui, mas esse novo capítulo da minha história. Então, eu acredito que essa vontade está começando a aparecer, as coisas estão começando a acontecer para que isso E pode ser venha. até um momento de cura até para o pai e para a mãe, né? Exatamente. Eu creio que a minha mãe, ela é crente e ela Eita. intercede por mim, ela ora por mim. E uma irmã, interessante, uma irmã, eu estava numa célula, e uma irmã, no final da célula, me procurou e falou assim: pastor, o senhor me mostrava o teu braço e a tua mãe te reconhecendo pela tela da televisão. Uau. A tua mãe te reconhecendo pela tela Será da que televisão. vai ser pelo podcast? Uau. Pode ser Rapaz, pelo podcast, Jesus. pelo Se pode crer. for, Pode crer. Ouve essa história aí, mãe do Fred. Já manda aqui, ó, nos comentários aí. a gente crê que um dia, e se for da vontade de Deus, você vai estar aqui conosco, né? Em nome de Jesus. Curtindo Sim. o culto. Em nome de Jesus. Conhecer os netos, Em nome de Jesus. os E filhos. o meu pai tem o meu nome.
pela história, né, que a gente chegou até a gente, meu pai chamava Doutor Frederico. Então, Não sei quando se ele sua era mãe te advogado ou pegou- médico, provavelmente ou advogado ou médico. E aí a minha mãe se apaixonou por ele, ela trabalhava na casa dele Caraca, pastor, isso e eu não eles sabia, hein? tiveram um relacionamento extraconjugal. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida de mim, ele mandou ela embora. E ela era nova em São Paulo, ela tinha vindo de Minas Gerais. E aí ela ficou sem chão, sem saber o que fazer, e aí procurou alguma ajuda, me teve no hospital para solteiras que tem em São Paulo e me deixou nessa casa, que as mães solteiras deixavam um monte de Caracas. criança nessa Então casa, você já tinha que era um nome. orfanato. E aí ela colocou meu nome de Frederico porque ela gostava do cara. E até faz sentido, porque se ela não gostasse dele, ela jamais teria colocado o meu nome, o nome dele em mim. Então, você é o pastor Júnior. Frederico Pode ser que Júnior, seja né? Júnior. Frederico Ou Júnior. Frederico Filho. Pode ser. E eu Cara, nunca que gostei história. de negócio de Júnior, hein? Pedro Júnior. Pedro Júnior. Esse negócio de nome composto não é também a minha preferência, mas... Não é você, é o Vamos, Júnior. né? Cara, o pessoal perguntou muito aqui, mas se estamos com o pastor Fred aqui, vamos falar de polêmica. Não, Polêmica. eu fui Polêmica. polêmica. Mas pergunta ainda um pouco mais sobre o pastor, né? Sobre a vida dele. o É, dia a dia, Depois a gente né? vai para outros Das assuntos polêmicas, circulares é. aí. é. Então sem Pode polêmica, vir, gente. pode vamos vir que segurar. nós estamos Pessoas aqui para assistirem responder. mais. Ele trouxe a Bíblia, meu irmão. É. Você é doido. Eu O cara, trouxe a espada, o cara né? tá Decreto. munido. Pensando que não é só os negócios do Star Wars, não. Aqui tem a Não. espada do Eterno, ó. Pastora PK assistir Star Wars. Vocês são crentes, não? Cuidado, porque a gente vê Jesus em Star Wars, cara. É, A pastor. gente vê Jesus A em cura no Indiana Darth Jones. Vader. A gente vê Jesus em Matrix. A Uma gente coisa que vê você não sabia do Jesus em pastor tudo. Fred, o bicho é nerd. Olha o que ele Bons gosta. olhos, mente Esse- renovada e declarações de fé. Olha aí. Em Quando, tudo. quando eu chegava lá do nada na casa do pastor Fred, chegava com a pranchinha debaixo do braço. Pastor, posso tomar uma água aqui? Uma pergunta legal. Ou o pastor tava assistindo o filme ou tava lendo a Bíblia. Ou senão assim, ó. É o tablet aqui vendo uma pregação, o fone no tablet, pregação. a televisão passando outra pregação. Eu não sei o que ele Eu conseguiu. aprendi com verdade. essa geração, aprendi com essa geração. Não sei como ele conseguia, Tá mas vendo uma coisa, ouvindo outra, fazendo outra coisa. Mas uma pergunta legal que fizeram aqui é pro pastor: quando você percebeu ou um chamado, ou uma revelação, uma profecia, ou um sonho que você seria pastor? Como que isso, ou foi uma consequência de uma vida e você viu que ia chegar a se tornar um pastor, ou alguém falou um dia você vai ser pastor? Como que você viu que você se tornaria um pastor e como foi você aceitar ser pastor? Aconteceu um monte de coisa junto. Quando eu me converti para valer. Eu e a Fabiana, a gente se converteu para valer. A gente entendeu que aquilo era o que faltava na nossa vida, uma vida com Deus, ir para a igreja, buscar Jesus. E a gente se converteu para valer. A gente largou muita coisa, a gente foi abandonando rapidamente. A gente viveu uma aceleração no início da nossa conversão. E no início da nossa conversão, a gente recebeu muitas palavras. E uma delas foi essa, né? Eu com a minha mãe indo buscar minha tia na igreja, antes de eu ir para a igreja, e o pastor na frente do meu carro assim, falou assim: olha, Deus tem uma obra na vida desse menino. Ele vai ser um grande pregador da palavra de Deus. E eu nem entendia direito o que era aquilo, o que aquilo queria dizer e tal. Mas eu recebi aquilo. Eu lembro muito claro disso. Eu tinha um muninho, eu fui buscar a minha tia e minha mãe na igreja, Nessa no época pé ali ele da Coab 1. Gostava de Michael Jackson aí. Felipe pequenininho, eu e a Fabiana ainda, a gente não tinha casado ainda, a gente estava noivo e tal. Ia na Praça Toco essa época, né, pastor? A gente ia na Praça da Nessa época ele Toco fervia. Dance Club, House Hits. Mas gostava de Michael Jackson nessa época, é o auge, né? Você é louco. Os Michael Moonwalker Jackson, do pastor, meu amigo. Quem não viu? 93. No final o pastor vai dar um walk aqui pra nós. Isso aí, pastor, em cima da mesa. Você tá doido. E eu recebi sim, Fê. Recebi e eu sabia. E assim, como as coisas de Deus começaram a acontecer muito rápido na nossa vida, e a gente começou a se envolver na vida da igreja muito rápido também. Então, eu lembro que o pastor Mauro já envolveu a gente na adoração, já envolveu a gente em um monte de coisa. Depois, rapidinho, a gente começou a se envolver com os jovens da igreja, nos tornamos líderes dos jovens. Aí, depois, eu me tornei líder da adoração também. Aí, em 99, eu fui consagrado a presbítero, o primeiro presbítero da Rocha.
por eleição naquela época. Vocês não passaram por isso. Eleição, Era meu amigo. eleição. Caraca, Se fosse pastor, eleição, sério Os que era membros assim? da igreja Se fosse por eleição elegiam hoje em dia, eu não- 2 eu presbíteros. não seria eleito. E eu fui eleito assim, com estourado de votos na Ô, época. louco, E eu pastor. tinha 2 anos e meio de convertido. Uau. Caraca, Pedro, meu. você Então votaria em a mim? igreja reconheceu mesmo. Minha Você eleição votaria para no presbítero. presbítero? Se hoje fosse Vote em por mim para- eleição, hein? Meu Presbítero Deus da Rocha do Real. céu. Rocha Real. Coloca aí, ó. Meu amigo. Coloca embaixo aí. Você votaria ou não no Felipe? A O presbítero. presbítero é por eleição, Já escreve cara. aí, já Ajeitado. escreve aí na Não barra da passa nem pro segundo conversa. turno. Quem que tem que ser o presbítero aqui dos 3 aqui? E Não, sabe, Felipe e já sabe é, o que é meu legal? Porque quando alguém se converte depois de adulto ou depois da adolescência, você vai perceber, e certamente você que está nos assistindo agora, você vai perceber o seguinte, que quando você se converte, que realmente a tua vida real, que é a tua vida misturada com tudo aquilo que você já fez e já faz, porque um servo de Deus não tem uma vida secular e uma vida sacrossanta. Nós temos uma só vida, que é a vida com Deus. E nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e a gente flui em tudo aquilo que a gente faz, mas sabendo que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então a gente só tem uma vida. E quando a gente começa a perceber isso, e a gente começa a viver essa vida real e plena com Deus, a gente percebe que antes da conversão, muita coisa que a gente já fazia e a gente já tinha aptidão para aquilo, na verdade, era para as coisas de Deus. Nossa. Eu comecei a aprender a tocar violão sozinho. Eu falava, e às vezes eu falava, meu, Não por que entendia eu tenho por quê, tanto né? gosto de querer pegar o violão? E eu andava quilômetros para ter aula de violão, voltava e tocava, pegava a revistinha do Legião Urbana antes de me converter e tal, e ficava tocando. Quando eu me converti, a primeira vez que eu ministrei adoração, o Espírito Santo falou para mim, tá vendo porque você, naquela época, tinha fome e sede de aprender a tocar violão? Para você usar para mim. Olha Nas só. minhas coisas, na Meu, minha que presença. incrível. Uau. Então isso é legal. Legal que a gente encaixa um monte de coisas nas nossas vidas também, né? Às vezes a gente se questiona chamado, vida com Deus. Olha só, o plano de Deus é muito perfeito, né? A gente estava conversando aqui antes de começar sobre os filmes da Marvel. Cadê aquele cafezinho? Cadê aquele Cadê cafezinho a garrafa? bonzinho? A Cadê? garrafinha tava por aqui. A gente já pega aí. Esconderam o café. E Então, pra, e pra ver que nem, a gente nem gosta de filme, né, gente? os criadores, né, são os caras visionários. E Jesus e nosso Deus, ele é muito mais. Sim. Porque, assim, a gente falando, né, que os caras criam um filme hoje para daqui 10 anos lançar um outro filme que vai se encaixar com esse. Sim. E, meu, assim, é muito Deus isso, né? É o que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes eu tô Esses vivendo... caras de filmes, eles têm uma fagulha divina. Tem filmes que você fala, não é possível, cara, que esse cara teve essa Como o cara história. tem uma mente Como dessa, que ele né, cara? criou É, isso, eu cara? nunca imagino O tudo isso. Avatar, É aquelas incrível. montanhas flutuantes, aquilo ali foi Deus que deu pro cara. É. Foi Deus que deu pro cara aquela visão ali. Ele não sabe, ele não vai glorificar a Deus por conta daquilo, mas aquilo foi uma fagulha divina. Verdade. Você vê Matrix, né? Você assiste Matrix, O Neo. o Neo é o Salvador, a cidade chama Sião, a nave chama Nabucodonosor, e tudo ali tem alguém que acredita na profecia. Eu creio na profecia. aleluia. Eu acredito. Tem alguém que acredita até o fim na profecia, né? Contra tudo e contra todos. Esse é o mundo que a gente vive. É o mundo do avesso. Então o Neo precisa entrar na Matrix para poder salvar todo mundo. E foi o que Jesus fez. Jesus desceu do trono de glória para entrar nesse mundo como homem para salvar a humanidade. Meu Deus. Aí, Meu, você isso que é é filmólogo, ó, o pastor é É. nerd. Ele gosta muito desse universo, cara. Não tem jeito. Eu também Ontem, gosto. ontem a gente foi lá na casa dele lá. Aí ele falou assim: vamos assistir o filme. Botou, nós temos que assistir série. Assisti uma Acredita? série do menininho que tem um... Que- Sweet Tooth. Que virou unicórnio. Bico tá dando doce. um unicórnio. É o cervo. Menino Cervo, cervo. E pastor, assim, como foi, não sei, para sua família na época, eles acompanharam com facilidade isso, meu, virei presbítero, né? E Acompanharam porque é o seguinte, o Felipe era muito pequeno. Então, onde a gente ia, o Felipe ia junto. E a Fabiana sempre teve esse coração voluntário de ajudar as pessoas. E na igreja, cara, é o campo fértil para você ter essas ações sociais. Não ser um assistencialista, mas
ter ações sociais pontuais que vão realmente tirar as pessoas do estado que elas estão. Então, a Fabiana teve esse coração, ela achou na igreja isso, o amor de Deus. Ela também veio de uma família disfuncional, como eu também vim de uma família disfuncional e por conta da minha história. Então, cara, quando a gente chegou na igreja, foi aquela explosão. Então, para ela foi muito fácil, para mim foi muito fácil. Inclusive, quando eu mudei para Bertioga em 2004, que a gente já era presbíteros, e nós viemos para cá, e aqui tinha uma pequena igreja no bairro de São Lourenço, onde o Pedro Júnior mora, e eu moro também, hoje nesse bairro. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar demais, e eu me desloquei um pouco da vida da igreja. Eu acho importante. E eu cuidava do isso. culto de quinta-feira. E eu trabalhava para conquistar as coisas, para minha família e tudo mais. E a Fabiana começou a orar para que, num determinado momento, Deus me arrancasse do trabalho, porque ela reconhecia o fazer a chamado de transição, Deus na né? minha vida. De você sair do E trabalho. como é importante a mulher do cara saber disso aí, e vir olha, junto. varou. Olha aí. Como é importante. Por isso, ó, presta atenção. Você, Peraí que eu tô recebendo Gustavo é aqui, casado, Felipe é casado, Pedro Júnior ainda não é casado. Você que ainda não é casado, preste Receba. atenção. Oh, Viu, Pedro Júnior? Você já tem que observar. Se você é um homem de Deus e sabe que tem chamado, não se enrosca em qualquer lugar com qualquer uma. Você precisa saber se essa mulher ela tem um chamado também e se ela vem junto com você. Se um dia você falar, não, vou largar tudo por Jesus, cara. Eu vou viver para a obra, eu sou missionário, tenho um coração missional. Então você precisa saber disso. Esse é o primeiro ponto, cara. Porque se a mulher for aquela, não, Vixe. não gostar de gente, não case. Você que tem chamado, Canela, não case com mulher que não gosta de gente. Tu é doido. Tem que estar envolvido nas coisas. Olha aí. Tem que gostar de festa, gostar de estar junto com as pessoas. Tem que gostar. Salinha pastoral. Aproveitando que você está falando disso aí, conta, porque muita gente conhece como que foi essa transição, porque você estava trabalhando, você estava numa fase muito boa no seu trabalho, e como que foi? Você chegou a hora de eu parar de ser pastor e ter uma vida por É o fora da testemunho da igreja, paçoquinha, né? e aí você largou tudo e começou o ministério de uma vez. O testemunho da paçoquinha, em 2013. Eu estava trabalhando, meu melhor momento, estava tudo bem na empresa, tudo bem na família, tudo bem na igreja. Eu conciliando plenamente o meu pastoreio na igreja de Guaratuba com a gerência na empresa onde eu trabalhava. O dono da empresa tinha total confiança em mim. Eu estava no meu melhor momento financeiro, o trabalho fluindo. Só que aqui dentro tinha alguma coisa Que faltava. desajustada. E eu sabia que estava para acontecer alguma coisa. E a Fabiana orando para me largar tudo. Sério? E eu com aquele receio, homem, hombridade, como é que eu vou conseguir sustentar minha família e tal. Aquela coisa que às vezes a gente tem receio de soltar, mas a gente precisa soltar o que é de Deus né? para pegar o que é de Deus. Ler, Lerrar. Ei, Gênesis capítulo Tá glória. 12. cara, E aí foi quando um dia eu entrei na empresa, com esse sentimento já há alguns meses no meu coração, dentro de mim. Eu entrei na empresa, liguei o computador, era 7h30 da manhã, não tinha ninguém na empresa, 7 e pouca da manhã. E aí me deu uma vontade de comer paçoca, cara. Eu visualizei a pacotinho amarelo da paçoca Amor, aquela que tem um Cadê a paçoca? Não coraçãozinho. tem paçoca aí não, para deixar umas aqui? E eu visualizei Verdade, a paçoquinha, eu falei, meu Deus, que Patrocina vontade de comer nós. paçoca, mas não tem nada a ver, eu não Amor, vi filme patrocina com nós. paçoca, eu não sonhei com paçoca. Tinha marca paçoca, pastor? Sim, a paçoquinha Do amor, amor. Ih, meu Deus. com coraçãozinho. Aí, amor. Aí, o que aconteceu? Cara, o Celso me entra, o presbítero Celso aqui da nossa casa, me entra na sala e me estende a mão, eu cumprimento ele deixa uma paçoca na minha mão. Aí eu abro a mão assim, olhei para ele, olhei para a paçoca, comecei a abrir a paçoca, aí caiu a ficha. Aí eu falei, Celso, volta aqui, quem mandou você trazer paçoca para mim, cara? Ele, não, cara, só tá você na empresa, tinha 3 paçoca no bolso, comi 2, dei para você. Aí ele tava saindo, ele parou. Até quando o cara não quer, o cara é profeta. Né? Não. Cara. Tá louco? Não, a história, ó, tinha 3 no bolso, comi 2. Toma uma pra você. É. Olha como Cara, Deus ele faz, parou cara. na porta, voltou e falou, assim diz o Senhor. Ei! E a gente que conhece eu vou Celção, falar. Celção é top. Assim diz o Senhor. Assim como você teve vontade de comer essa paçoca que Deus te trouxe, assim vai ser na sua vida, não vai faltar nada. Uau. Aquilo foi a gota d'água que transbordou e fez com que eu saísse da empresa, largasse tudo. Cortamos convênio médico, cortamos
balé da Rafaela, escola particular do Felipe, cortamos um monte de coisa e fomos para cima, cara. E a igreja não era o que é hoje, pequena, só que aí começou a aceleração. E é assim que acontece na nossa vida. Todas as vezes que a gente decide por aquilo que Deus falou para a gente soltar e pegar o que é dele, naquele momento, transicionar, a playlist do céu mudou, você vai junto. Quando você decide, você vive coisas maiores. É incrível. E quando eu decidi, eu vivi coisas maiores. Glória a Deus, pastor. Isso é muito da hora. E assim, e por que Bertioga? Cara, eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, a Fabiana trabalhando numa outra empresa em São Paulo já há 10 anos. A gente, tudo bem, a gente tinha acabado de abrir a Rocha Maringá. Estava tudo certo a nossa vida lá. Nunca imaginei que eu ia mudar de cidade, que eu ia morar em outro lugar. Nunca imaginei. De repente, eu recebo um telefonema. Só que uma semana antes, olha só, isso é legal falar. Uma semana antes, o nosso pastor estava com dificuldade de pagar uma prestação do prédio que a gente tinha comprado. E ele chamou todo o presbitério e falou, gente, tem que começar da gente. Nós não temos dinheiro para pagar essa semestral alta. E a gente vai precisar fazer um sacrifício. Aí um doou não sei o quê, o outro pegou dinheiro do fundo de garantia, o outro fez não sei o quê. E eu tinha uma loja de roupa, dei as roupas que tinha no estoque, dei as minhas alianças, demos o computador de casa, demos tudo que dava para vender rápido, fazer dinheiro para o pastor pagar a prestação. Eu me lembro do meu computador. Uma semana depois, cara, uma semana depois, eu recebi esse telefonema. Uma oferta me tirou de São Paulo e me trouxe para Bertioga. Foi uma oferta. A oferta tem esse poder. A oferta tem o poder de tirar você de um lugar e te levar para outro. E não Foi alcançou uma só a tua oferta. vida hoje, né? E não alcançou. Olha o poder de uma oferta, cara. Meu Deus. A gente ofertou. Na semana seguinte, eu estou trabalhando, eu recebo um telefonema. Fred, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui, o Rubão falou, eu estava aqui na porta da imobiliária e Deus me mostrou você. Você quer vir trabalhar comigo? Foi muito direto. Eu falei, cara, a gente precisa conversar. Ele foi na minha casa, subiu para São Paulo, fizemos uma reunião, acertamos os pormenores do contrato. Mentira, não tinha contrato nenhum, não tinha nem salário. Cara e coragem, eu só ia né? receber se eu vendesse. E eu vim loucura, para cima. Isso foi em abril de 2004. Em maio de 2004, 2 meses depois, a Fabiana estava descendo com o Felipe, com a Rafa pequena. A Rafa tinha 1 ano e meio. Estava descendo junto. E a gente veio morar aqui em 2004. Ô, Bertioga. Jesus. Foi na escola, ia comer na Foi minha difícil, casa. mano, foi difícil, tenso, hein? começo foi Conta Foi um pouquinho você difícil, que... foi uma época de escassez, né, cara? Conta você, Fê, um pouco, porque é legal a gente ter essa ótica do pastor, né? Mas de filho, cara, como foi isso pra você também, mano? Não, porque quando ele veio, não veio como pastor, ele veio a trabalho. Uhum. Mas para ele era algo novo também, mas para nós também, porque eu já tinha uma escola, já tinha amigos, né? Eu tinha O já Felipe já uma tinha uma vida lá. eu tinha uma rotina. Então, quando ele falou assim, a gente vai mudar. Para mim era mudar de casa, sabe? De um bairro pro outro, mas não, vamos mudar de uma cidade para outra. Cara, você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe, você não tem ninguém aqui, né, cara? Mas por incrível que pareça, assim que eu cheguei, tipo, eu fui conhecendo... Já encontrou Pedro? Já encontrei uma galera que era da igreja, porque eu dei sorte, né? Não sorte, foi Deus, né? A galera que era da igreja era a mesma galera que era da minha sala da escola. Então, rapidamente já me entrosei. Mas quem sofreu um pouco mais, acho que com tudo isso foi a minha mãe. Porque ela teve que largar um trabalho, vir para um lugar que... Hoje Bertioga está mais evoluída. Exatamente. Na época, Na época não tinha nada aqui, né? não tinha Não quase tinha nada. O emprego era muito O passeio mais top que a gente fazia era dar um rolê no Pão de Açúcar dentro da Riviera. da né? Riviera. Nem Quando Pão de não era Açúcar, Pão de Açúcar, era geral. Armazém Geral. Nossa, faz tempo. Quantos anos fazem? 17 anos. Fazem 17 anos, foi Faz, né? 2004, né? É. 17 anos Mas atrás. quando ele falou que ia largar tudo para ser pastor, eu também falei, ih... Aí foi 2013. Moiou. Falei, ih, pastor, Não, calma aí. eu lembro de quando eles vieram embora que eu fiquei triste também, né? Porque o Felipe era o único dos primos que tinha PlayStation 1. eu ia pra casa. Felipe sempre foi viciado. Ele ia na minha casa pra comer, mas eu também tinha um Nintendo 64. Cara, minha mãe também... gostava de jogar. Nossa, a gente Ó, jogava eu muito gostei. 64 em casa, cara. Eu- Tinha uns Mas- 4 controles. Mano, mas sabe quem me deu o meu primeiro videogame foi eles. Eu lembro que o meu primeiro videogame que eu ganhei, tipo assim, meu mesmo, assim,
foi o PlayStation 1 e eles me trouxeram no Natal numa caixa de árvore de Natal. Eles falaram que a gente ia montar a caixa ia montar a árvore. Quando eu abri a caixa assim, mano, o PlayStation, mano, você é louco. Na minha rua só eu tinha o PlayStation 1, velho. Da família, da É, família. Imagina isso, cara. Era o primo rico. Coitado, tinha nada de rico, né? Primo rico. Primo rico. Parcelou. Porque a gente tava trabalhando lá em cima, né? É. Era a nossa realidade, tá assim, a gente tinha uma vida tranquila, né? Eu estabilizado, sempre né? fui o primo intruso. Ô Fê, posso dormir na sua casa? Sempre no interesse. Sempre tendo algo em troca. né? Quando era em São Paulo, era o Play 1. PlayStation. Quando veio pra praia, por causa da praia, né? Deu tão certo você veio morar aqui, né? É, aí, ó. Lindão. É, Olha você aí, vê? mano. Eu não consigo Quem me tá indo pro abandonar. mesmo lugar, uma hora se encontra, né? É. E essa é uma frase top. Mas quando você tá indo no mesmo mesmo lugar, rumo, né? é, mesmo mesmo foco. Meu destino. É. Vamos agora mudar as perguntas para as cabeludas? Eu As queria polêmicas? perguntar uma Ah, então coisa. pra cima, Uma irmão. coisa, Uma coisa, porque. pergunte. Que der da pra hora. responder, eu respondo. Pastor, um hobby, assim. Porque a gente sabe que a gente Assistir gosta de jogar. filme. O que você gosta de Bater uma fazer? Eu bolinha. jogava bola, cara, demais. Conta as Pastor, histórias. seu dia a Não, dia. não. Eu quero Seu dia a saber. dia, é. Eu Não, vou levantar cara, aqui o que a. acontece? O pastor fala É que verdade goleiro. que você é amigo do funcionava Dodô? muito Você bem. jogou no Corinthians? Não, Tem Diz o pastor que intimidade? ia jogar no eu Corinthians. fiz, eu As fiz perninhas teste torta. no Corinthians, passei Ó, no teste ó. no Corinthians. Fiquei, tipo, 2 meses jogando. Tinha 13, 14 anos de idade. Ó. E aí a minha mãe, com medo de me levar, porque meu pai trabalhava na Suzano, papel e celulose, e pegava o trem de manhã. E a minha mãe Um deslocamento tinha que grande, me né, pastor, levar. também, né? Isso, um deslocamento enorme. E aí ela parou de me levar, cara. E a gente não tinha esse glamour de hoje, não tinha essa coisa de um menino jogar num E era time muito mais difícil o profissional e acesso tal. também, né? Já era uma coisa legal, né? Mas nas peneiras que a gente fez, alguns amigos meus ficaram. E eu lembro de uma peneira que a gente fez com o Dodô, o Sandrinho, o Kleber Alemão, uma molecada boa de bola que jogava com a E gente. tava no teu bairro ali É, e os caras É, estudava na explodiram. mesma escola, você. a gente jogava no Cruzeirinho Futebol Clube, Jardim Maringá, Até eu conheci E- o Cruzeirinho. Top. e dali saiu muita gente, viu? Um O zagueiro Christian famoso, que jogava, é, o zagueiro. Christian, com a O seleção, Christian era o do Carecão. Cruzeirinho? É. O Cruzeirinho. Até hoje ele visita lá o Cruzeirinho. É. Rivalzão do meu time, credo. Saiu uma galera de lá. E aí, só que assim, por que eu parei de jogar agora ultimamente? Porque no último jogo que teve, de confraternização de O obreiros, Rafinha? ai Ai, meu Deus, O ai, Rafinha ai. quebrou o pastor, Rafinha. eu limpei o goleiro, tava só eu e o gol, mas ele deu um tapinha na minha perna quando eu tava no alto, cara, e eu caí Eu lembro. de ombro aqui, ó. Eu lembro, pastor. Aí tive que ficar pregando aqui com ombreira, Vou falar a um verdade, tempão. o pastor não consegue mais acompanhar a e bola. aí me... Mas Só que hoje- assim, aí eu perdi o ritmo e tal, aí vocês estavam jogando muito tarde na quadra, eu falei, pô, não joga vou, tarde, meia-noite, 11 horas da noite jogar, aí parei. Mas eu quero voltar, tá esteirinha lá em casa, né, meu? Olha aí, É olha bom, aí. pastor, Olha pastor. aí. Chegando, bom, renascendo bom. das cinzas. Olha aí o ex-jogador Pastor, querendo pastor. voltar à O atividade. pastor tá com uma. Como é que chama? Fazer um time de master estação aí. de musculação agora. É não, É, Fê? meu, a casa do pastor tá preso na academia. Vai. Agora ninguém me segura, agora eu vou estar Vai ser alinhado. bombado. Capitão, tem que pastor cuidar do corpo, América. né, pastor? Cuidar do templo, né? Mas esses meninos assim, as pernonas abertas, não dava, né, mano? Ah, eu Era dou no meio. 5, 6 canetas por jogo. Eu dou no velho. meio. Não, Tô nem vendo que é tem pastor, um que é aqui, ó. pai. Tem um aqui que é do carrinho, né? Nossa. Meu amigo. Eu, né, Gustavo? Esse aqui é do Não, carrinho. aí, ó. Felipe é Mas muito esses jogador, caras que vem seco assim, se pega um menino liso, No futebol, Ou passa os meninos ou fica. não fica bravo com ele porque é filho do pastor, né? É, aí não Os dá meninos me carrinho. defendem lá, graças a Deus. Aí não dá carrinho nele. Não, mas qual é o seu hobby de hoje em dia como pastor? O que você gosta de fazer? O seu dia a dia, pastor? Como é que é o seu dia a dia? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? cara, a gente vem pra igreja, a gente dá A gente aconselhamento. vem pra igreja. Não, eu vou falar o que o Daniel, meu amigo Daniel Lara falou. É uma grande diversão ser pastor, cara. No sentido de ser leve, sabe? O chamado é leve. Meu, Eu pastor. faço isso com gosto. É uma diversão para mim estar aqui com vocês, fazer aconselhamento, estar cuidando de pessoas, pregar a palavra de Deus, cuidar de. Sabe, isso eu Rapaz, nasci para fazer isso, então é Eu tenho leve. medo de ser pastor. Então, Rapaz, não é. tu Cara, é doido. eu assisto. Hoje o meu hobby é assistir filme.
Chegar em casa, Quais filmes você um gosta dia de de assistir, folga, pastor? tranquilo. Eu gosto desses aqui, ó. Star Wars, Marvel, linha Marvel, né? Gosto de Indiana Jones. Eu sou saudosista. Às vezes eu pego as séries, os filmes antigos e assisto logo a Uma trilogia. série atual, pastor. Indicação de série pastoral. Aqui eu comecei a assistir essa semana. Sweet Tot, que chama? Sweet Tooth. Sweet Tooth, sei lá. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Dente doce. Bico Doce. Tá na Netflix. Muito bom. É. Comecei a assistir ontem com o pastor. Top, cara. Que série Não, bacana, e viu? prende, porque, meu, o primeiro episódio tem o quê? É. 1 hora, quase. Muito bom. Parece um Nossa, filme. 1 hora de E episódio. é legal. É, a última e a cena é gente- bacana. Viu? Eu vou falar aqui a última. A spoiler. Spoiler. Então Foi, é esse o meu hobby de hoje, assim. E as pescarias? Eu gosto de pescar, mas assim, eu só vou com um cara que manja. A última vez que a gente foi pescar em alto mar, cara. Coisa mais linda do mundo. Com gente que sabe. Deu uma Paramos num marejada, lugar pastor? lá no montão de trigo que dava pra ver os peixes pegando a isca lá embaixo. Coisa linda, né, Cê é cara? louco. Isso é lindo Coisa mais demais. linda do mundo. Passou é cardume que fala, né? De dourado. Meu Deus. Embaixo do barco, que o barqueiro falou, uau, mandou rádio pra todo mundo, tem um cardume de dourado aqui embaixo do meu barco. Fantástico. E aí, Nossa, vamos entrar, pastor, tem umas perguntas sobre política. Fala aí, aqui. fala aí. Política. Eita. Puxa aí, Felipe, a capivara. Pastor, perguntar assim, qual que é a opinião do pastor Fred sobre o atual governo? No caso, governo Bolsonaro. Eu vou, para ser muito leve, tá? Eu vou falar o seguinte, gente. Nós somos roubados por mais de 15 anos nos governos passados. Mas não é qualquer roubo. Porque a corrupção mata mais do que qualquer vírus que possa aparecer. A corrupção mata porque ela atinge todas as camadas da sociedade com fraqueza, com debilidade, e as pessoas não são atendidas. Por quê? Porque alguém aqui em cima desviou o recurso que era para chegar em alguém lá embaixo. É. Então a corrupção matou muita gente. E os governos anteriores mataram muita gente, porque foi muito roubo. E foi provado em primeira instância, não sou eu que estou falando? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Foi provado. E aí chega na mais alta instância, os caras anulam tudo o que a primeira instância recolheu de provas, julgou e viu culpado. A segunda recolheu provas, viu mais coisas ainda e aumentou a pena. A terceira aumentou a pena. E a quarta instância, que é a última, Anulou né? Anula tudo. Então isso é um absurdo. E aí a gente olha para o governo atual. Gente, só do fato de não ter tido nenhum escândalo de corrupção Até agora nada, né? até agora, em mais de 2 anos de governo, uau! Já é Se não diferente. tivesse mais nada de bom. Cara, aterraram, nos governos passados, aterraram piscina com dólar. Isso é provado, Gente, mostram, né? Isso é prova, isso passou em qualquer reportagem. Fizeram barbaridades com o nosso país, usurparam, destruíram o nosso país. E o Brasil é tão rico, é tão abençoado por Deus, que o Brasil conseguiu sobreviver, cara. É verdade. Sim. Porque se fosse qualquer outro país, não conseguiria. E o Brasil conseguiu passar por isso. Então, hoje, só do fato de nós não termos nenhum escândalo de corrupção em mais de 2 anos, isso já é para a gente glorificar de pé, cara. Eu vi uma postagem, acho que foi ontem ou hoje, foi uma montagem, né, que fizeram. O jornalista da De uma emissora. emissora, não pode falar, né? Não pode. Não pode. Ele tá lá em Nova York tirando a máscara. Ó, a gente já pode tirar a máscara aqui e tudo mais, tal. E dando como uma boa notícia. Daí, O âncora, o apresentador? Não, o jornalista lá em Nova sim, York. Sim, ele tirou. Aí o Bolsonaro agora ele já mandou pro ministro da Saúde, não sei quem que é Sim. agora, já para fazer uma decreto. lei, um decreto, né, para as pessoas não precisarem mais usar na rua, Sim. né? Pessoas vacinadas, no caso. As né? pessoas vacinadas, as pessoas E vacinadas. aí os caras vêm de e as pau. pessoas que já Vem em cima. E aí no vídeo embaixo, assim, era uma sequência de vídeo, né? O pessoal dessa emissora Falando mal e tal. detonando. Você vê, olha só, A o mesma presidente dos pessoa Estados Unidos acabou de declarar
que quem foi vacinado não precisa mais usar máscara. E ninguém falou mal. Por quê? Porque o cara tem uma ideologia, Uhum. por um lado, que as pessoas, maioria da mídia, são. Aí, aqui no Brasil, as pessoas que se vacinaram com as mesmas vacinas, nós estamos falando de Pfizer, nós estamos falando de Janssen, as mesmas vacinas que os caras vacinaram nos Estados Unidos. Por que aqui não pode tirar máscara? Por que aqui os caras ainda estão forçando a população que já foi vacinada continuar usando máscara, cara? E aí, aqui é um pecado. E lá, porque o cara segue a ideologia dos caras, não tem problema. Meu, a maioria dos países, dos estados... A gente está vendo agora, tá dos rolando Estados Unidos a estão Copa livres. América, a Eurocopa. É, Os estádios lotados, todo mundo sem máscara, cara. Não, já foi, né? É que os caras querem... Por quê? Porque no Brasil, gente, tem uma guerra política acontecendo. Sim. Então, Dois lados não brigando, usar né? máscara é de um lado, usar máscara é do outro lado, e quem está do outro lado fica retendo informação, segurando o que pode para poder afetar o governo federal de alguma forma, para poder enfraquecer o governo, porque os caras não querem tirar o cara daí, né, meu? Eu achei... Só que aí você vê a economia. O PIB do Brasil, cara, surpreendeu até o ministro da Economia, Paulo Guedes. O PIB do Brasil, ele foi maior do que o PIB da China, dos Estados Unidos e de países da Europa. Agora em pandemia. Agora, na pandemia. Então, a economia, a Bolsa batendo 130 mil pontos. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. Então, não dá para segurar. Os caras não estão... Não tem como negar que não tá estão sendo- roubando, tá melhorando, então né? não tem como negar algumas coisas, não tem como negar. E o povo sabe, a população sabe, por isso que o cara sai na rua e milhares seguem o cara. Agora, pede para esses caras saírem na rua. Exatamente. É verdade. Por que esses caras não saem mais para rua? Medo, né? Porque se sair para rua é vaiado, se sair para rua... É. Então, assim, eu sei que pode estar gente assistindo a gente aqui que não vai concordar, mas essa é a realidade, cara. Eu acho que é importante você falar, pastor, que você não tem um lado, né? Tipo assim, você não é da esquerda nem da direita, mas a gente é do que é o correto, né? Do que é Não, verdadeiro, do que é certo. Se tem... A gente não é nem um lado nem do outro, mas se tem um lado que defende ou Princípios, né? apoia Nossos ou princípios. cita princípios da palavra de Deus, Aí é onde a quem gente não segue. ajunta espalha. É verdade. Quem não Exatamente. ajunta espalha. Isso é Então, pontual. se tem alguém que não está espalhando, está juntando para o nosso lado. É desse lado que a gente tem que ficar. Tem uma pergunta aqui boa, hein? Quer fazer aí? Não, dá-lhe, Fê. Não, Dá-lhe. faz aí, já fiz a Não, pergunta. não, não. Falando do ex-presidente aí. É, Estão perguntando aí, pastor, qual que é a Eu sua acho opinião que- sobre o ex-presidente, né? Ex do ex, né? Eu acho que o Daquela ex-presidente bandeira tinha que estar vermelha lá. preso, tinha que estar preso, ele precisava pagar por o que ele fez. Está mais do que provado, não sei o que estou falando. Não só ele, né? A justiça provou, né? Tá mais do que provado. Ele tinha que estar preso. Tinha que estar preso. Qualquer país sério do mundo, esse cara tinha que estar preso. É isso. Não tem nem muito o que falar sobre ele, né? É. É tenso. É um negócio polêmico, né? Eu Realmente. vi uma postagem no Facebook que eu dei risada. Porque as pessoas ficam cegas, né? É a mesma coisa que o ladrão você tá com um carro, o ladrão vem te assaltar e ele fala assim: eu vou te assaltar, mas para onde você está indo? Eu vou roubar seu carro, mas eu te levo no lugar que você está indo. Te deixo lá e vou embora com o seu carro. É a mesma coisa que esse ex-governo. Ele te roubava, ele te dava uma carona e você achava que estava tudo certo. Mas na verdade ele está te roubando, mas ele para você, ele está fazendo bem. Então as pessoas ficaram cegas com algumas coisas desse ex-governo, né? Próxima. É duro. Pastor, como a gente tava falando de política, assim, às vezes para algumas pessoas é ruim ser E, ó, e a igreja tem que se posicionar, viu? politicamente, né? Não Muitos dá para anos ficar não em se cima do posiciona, muro. né, A gente não quer falar, não quer tocar em algumas áreas, mas tem que se posicionar, cara. É o que eu ia falar. Historicamente, a igreja sempre teve um papel importante em diversas sociedades. Por exemplo, Estados Unidos. A gente sabe que é um berço, né, para o cristão, né? Por aquilo que aconteceu na Rua Azusa, a forma de colonização dos Estados Unidos. E a gente sabe que o Brasil hoje também é um país cristão. O que você, como pastor e profeta, tem para enxergar daqui a uns anos para o nosso país? Para o nosso país. Isso. Como Cara, você eu visiona hoje o país? Eu sou um otimista, Visionário. eu sou um cara que eu sou para frente, para mim tá tudo certo, vai dar tudo certo, sabe? Eu sou esse cara que vai dar tudo certo.
Então, eu creio que os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. Eu creio nisso, pastor. que a igreja vai ter que ser a mais forte para enfrentar as coisas dos últimos dias. Então, sim, são os melhores dias da igreja. Agora, em relação ao nosso país, ele entrou num trilho. A gente está tendo uma oportunidade de ajustar o nosso país, acertar o nosso país. Pedro, daqui 6 meses, se nada mudar, o nosso país se torna o primeiro em produção de alimento no mundo. Olha só. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ela produz alimento para 400 milhões de habitantes. O resto vem de fora. Nenhum país da Europa produz alimento para si. É autossuficiente. Tem que pegar alguma coisa de fora. O Brasil tem 215 milhões de habitantes e produz para 1,5 bi de Olha habitantes. Então a gente tem comida em abundância, água em abundância, floresta em Talvez você abundância. dê um dado Tudo aqui, que né, sobre planta a água, dá. né? Se faltar água no mundo inteiro hoje, o Brasil sozinho tem água suficiente para saciar a sede da humanidade por mais de 500 anos. Isso é demais. Então, tá tudo aqui, cara. Até o Léo ficou de boca aberta. Agora, acharam o nióbio. O nióbio é o metal do futuro. Os celulares, No Brasil, isso? os equipamentos. Sim, pô. 98% do nióbio do mundo tá no Brasil, cara. Meu Deus E a do gente céu. já tava avançando muito. Vamos achar um nióbio aí, na viu? questão 98. do grafeno também. Não, peraí, Cara, peraí. É um país muito É, rico. nióbio, grafeno, mas 98% do negócio tá aqui, Meu na Deus. nossa terra. Meu, E É o fora- metal e do fora aquele futuro, pré-sal, é né? mais Não, leve, isso é que eu ia mais falar do pré-sal. tem mais capacidade Ainda não foi e acessado. tal. O pré-sal eu vejo como um negócio que ficou travado. Se não for vendido, Mas é uma reserva boa É que uma- o Brasil mas tem. ainda não mexeram nisso, viu? mas eu penso assim, já tá vindo aí forte os carros híbridos, os carros elétricos. Mas o petróleo é para tudo, né, Gu? É, o petróleo sim. você faz tudo. O Qualquer plástico coisa. vem Muita do petróleo. coisa É, de isso é, petróleo, isso é. borracha Tudo de vem do petróleo, petróleo. muita coisa. É. Cara. Só eu o estudei um pouco combustível, essa que é área, um né? dos itens que vem Mas do aí, petróleo. só que o combustível eu acho que é o mais utilizado, talvez ou não. Cara, era bom até a gente ver isso Acho que aí. isso é a grande Eu tenho a parte, minha né? dúvida, viu? É. Tenho minhas dúvidas. Mas ó. o que eu estudei o petróleo e gás em Santos, né, um tempo. E, cara, a gente não imagina quanta coisa é produzida com petróleo. Essa é muita coisa. Por isso que ele é muito alto o valor dele. O custo, O barril, né? o barril é muito alto o valor de um barril de É. petróleo. Esse é o problema. Assim, eu consumo bastante podcast, né? E a gente tava conversando aí a Pamela, inclusive, não sei se vocês já viram, ela comentou sobre um podcast que o César Menotti, Fabiano, Sim. eu não sei qual que é o... Gordinho lá. São É, cristãos, cantores, é. são São cristãos. E assim, o que você acha, assim, a sua opinião mesmo, como sobre cristãos, né, que estão ali ativos no mundo secular, se assim Que podemos cantam dizer. músicas seculares, no É. caso, né? É, Cara, se o cara sabe quem ele é, em Cristo, ele pode ser um agente de Deus onde for. Ele só não pode ferir as escrituras, mas ele pode ser um agente aonde for. Eu tenho certeza que esses caras não cantam nenhuma música que fere as escrituras. Eu tenho certeza. Eu estou falando deles, sim. né? Uhum. Deles, porque a gente conhece, a gente vê que tem um temor, tem pastores por trás desses caras. Então eu vejo que eles têm um temor a Deus. E eles não precisam, não. Tem cara que não precisa abandonar a carreira, se sabe quem é e está fazendo a diferença, Sei. a não ser que Deus chamar mesmo, para um tempo integral, para Aham. viver daquilo, para aquele âmbito secular. Como tem. Tem gente que vai estar cantando Aham. música boa, que não fere as escrituras, mas Deus vai falar, não, eu não quero. Eu quero que você só cante para mim agora. Só cante para mim. E assim, ele alcança pessoas que o pastor Fred não alcança, né? Que o Felipe não alcança, que o Pedro não alcança, né? Então, é uma outra esfera, né? Ele acaba ali sendo um missionário no meio, né? No meio que ele, Sim. que Posso ele dificultar a pertence ali, pergunta? Pode. Aí eu jogo para a igreja, pastor. Sou ministro de louvor. Aí fica difícil, hein? Eu sou ministro de Eita. louvor. Toco ou canto na igreja, mas o meu trabalho é cantar no mundo secular.
O que É, você eu acha acho que, sobre isso? cara, vai chegar uma hora, um cara desse, né? Esse exemplo aí. Tem uma hora que o cara vai ter que decidir. Porque eu acho que vai dar conflito. Em algum momento vai dar conflito. Você acha que ele perde Em autoridade? algum momento vai dar conflito. Ele pode perder a autoridade porque alguém viu ele falando alguma Os coisa. ambientes, né? não Sabe o que a bate, Bíblia né? diz? A Bíblia diz o seguinte: se comer carne escandaliza teu irmão, é melhor que não coma. Comer carne não é pecado. O que a Bíblia está dizendo? Se tem coisas que você faz que para você não tem problema, estou falando de público, né? Publicamente, porque o teu irmão está vendo. Exato. Então, primeiro, a Bíblia está falando de algo público. Se algo público que você faz está afetando mais as pessoas para não seguirem a Jesus do que seguirem a Jesus, é melhor você parar com aquilo. É Puxa, quase o cara, eu mesmo acho que é paralelo, isso. pastor, com o que muitos perguntaram aqui também, né? A questão de tatuagem. Eu sei Sim. um pouco Então, sobre isso. tatuagem, o faz essa pessoal fala. pergunta, A pergunta que o pessoal faz sobre Cara, tatuagem é o inacreditável. seguinte: a pergunta é errada, porque eles perguntam o seguinte: Que é uma brecha tatuagem pra é poder pecado fazer. ou não? Não tem a ver com pecado. Tatuagem não é pecado. Graças a Deus. Porque o pecado, ele não é mais profundo do que isso. A tatuagem ela pode se tornar pecado Pode se dependendo da tornar. intenção que a pessoa teve em isso fazer a aí. tatuagem. A intenção que você quer fazer Agora, não só Agora, tatuagem, né? eu sou da seguinte opinião: eu nunca não tenho tatuagem. Tem, Nunca mostra que fiz você fez tatuagem. Não fiz. Não tenho, nunca fiz uma tatuagem. Por quê? Porque olha só, o cara compra um carro hoje e é Fala um isso não. carro bola da A gente vez. sabe essa Não história. fala isso não. Ele já falou Não, isso. não, Eu não. sabia que Não, eu vou nunca- chegar aí, eu nem vou falar. Dale. Aí o cara compra um carro hoje e o vizinho compra um carro mais top ainda. Aí ele olha pro carro, não, cara, O carro dele já não a gente vale é mais, né? assim, as pessoas são assim. E você fazer algo no teu corpo que você não pode mudar, Que é pra sempre. que é né? para sempre, eu acho que é uma responsabilidade tão grande que a pessoa Isso, tem é que verdade. ter. Sim, pastor. E qual é o problema? E ó, obrigado, Espírito Santo. O problema tá aí. Ah, eu vou falar. O problema tá que as pessoas geralmente fazem tatuagem em momentos de crise. Sim, verdade. E o Rodolfo tem um testemunho sobre isso. Porque um dia Deus indagou ele, dizendo o seguinte: porque ele olhou no espelho, ele estava vivendo uma crise e tal, ele olhou no espelho e falou: Vou pô, fazer onde eu vou tatuagem. rabiscar? Aí Ele o tava Espírito procurando Santo falou espaço, para ele né? assim: cara, você já percebeu que você só quer fazer uma tatuagem nova quando você está em crise existencial? Então, como é que eu vou fazer algo que vai ficar para sempre no momento de crise? Forte. E a maioria, pode ter certeza, a maioria das pessoas fazem tatuagem em momentos que elas estão em crise existencial. A minha primeira tatuagem. Não é algo fechado. Agora, tem gente que fala, pô, eu vou fazer algo aqui, é intencional, eu vou... Igual Que é algo a gente pensado, pode dar um algo exemplo que- até do João Paulo, que esses dias fez o arco-íris. Sim. Mas ele fez por um propósito. Ele atua num campo, ele tem um campo de Isso, totalmente atuação, evangelista. ele sabe quem ele é, ele sabe que aquilo vai funcionar Ele quer ser mais pro imã. objetivo. Então, cara, esse Não, cara... porque você vê um cara tatuado com um arco-íris, você acha que o cara é o quê? Homossexual. Porque a bandeira do LGBT, que A, B, sei lá, deles lá. E ele, na hora que ele saiu do estúdio de tatuagem, um cara já questionou por que ele fez uma tatuagem do arco-íris. E ele já ganhou o cara para Jesus, porque ele falou assim, o arco-íris não é do movimento LGBT, o Mas arco-íris olha é de só que Deus. coisa símbolo da aliança de interessante, Deus. olha só que coisa interessante. A gente percebe no João Paulo que ele sabe quem é. Sim. Ele tem uma firmeza de caráter. Se é qualquer outro, a gente pode questionar sim. Ah, tudo bem, você teve essa intenção, mas, cara, a tua vida inteira não diz isso, cara. O teu comportamento isso é verdade. não diz Esse isso, negócio. que essa tua intenção é tão profunda assim, é tão forte em fazer isso. Então, em relação à tatuagem, é isso. Você pregou esses dias As, sobre as, isso? as pessoas pedem minha opinião. Domingo Eu falo, agora? cara, vai para casa, porque um dia, eu tenho um testemunho para contar. Um dia, com 15 anos de idade, eu sentei numa cadeira de um tatuador. Sério? E eu falei, faz uma tatuagem aqui, ó, de um beija-flor. Escolhi o beija-flor, Bem no na mão, catálogo, pastor. Não, e queria bem fazer beija-flor. aqui. Aí eu queria fazer aqui. Bem 15 anos de idade. Graças a Deus. O cara tava tatuando uma Não era pessoa. crente não, né, Eu fiquei meu? esperando. Quando o cara acabou de tatuar a pessoa, eu sentei na cadeira. Ele olhou o desenho e eu falei onde eu queria. O tatuador foi usado por Deus. Eu nem era convertido. Ele falou assim, ó,
Volta pra tua casa Eu e acho que pensa ele um teve o pouco, filtro. porque aqui, cara, aqui você vai ser difícil de arrumar trabalho. É. Naquela época, É, nós estamos falando de quando- 30 anos atrás, Então. 31 anos atrás. Naquela Cara, época aí quem era quando eu tatuado era- levantei, tinha outros nunca olhos, né? mais eu tive vontade de fazer tatuagem. Nos 90 Porque era hoje bem... em dia, ser tatuado é comum. Nessa época aí, cara, Não, era. Nos anos 90 era mais... era como se fosse Sim, uma a gente- rebeldia. Era uma É, rebeldia, era pra antes, chocar, era pra chocar. Era. Sim. A minha primeira tatuagem eu fiz quando minha mãe me expulsou de casa pela primeira vez. Mostra aqui que é. Ele fez uma, Não, eu fiz uma uma borboleta. borboleta. Então, Eu fiz eu já era cristão, eu fiz Renascido em Cristo. então, olha só. Então as pessoas precisam sondar o coração Você antes se de fazer uma arrepende? tatuagem. Não me arrependo, não. Graças a Deus. As pessoas precisam sondar o coração. E outra coisa, né, irmão? Pra fechar esse assunto de tatuagem, você não vai ver Ferrari com adesivo, né? Ah, Ei, cara. olha aí, olha aí. eu olha aí. sou uma Ferrari Três customizada. mosquinhas e a Ferrari aventadora. Não, pô, eu sou uma Ferrari customizada, pai. Meu amigo, Não tem Ferrari risco envelopada. aqui, mano. Velozes e Furiosos. Não tem risco aqui, mano. Ferrari com adesivo não existe. Sério, mano. Mas isso é verdade. Se você tem dúvida, não faça. É. Essa é a realidade. Tem Exatamente. dúvida, não faça. Ora, né, pastor? É, ora a Deus. Fazer, ora. Espere passar, às vezes, o tempo. Aí você apaga, às vezes você nem aquele desenho que você queria fazer. Meu, é muito sério. Eu mesmo. Ó, já a tive pessoa precisa vontade ter uma de fazer alguns responsabilidade desenhos. muito grande, Você cara. falou aí E agora há depois eu pouco. não quis mais. Não adianta Pô. eu querer expor ou expressar algo no meu corpo que não condiz com a minha vida. Sim. Cara, isso aí você tá Cara, doido. não tem post que você faz no Facebook e você se arrepende? Sim. Você vai e Exato. apaga? Tem gente que tá fazendo tatuagem assim. Como um post no Facebook, E só se que não dá pra arrepende, apagar é. depois, cara. Não, e se apaga dói, Dói, e é vai gastar caro. mais ainda. É mais Tem caro uma- tirar do que fazer. Mas eu acho engraçado que, assim, é cultural também, né? Tem uma igreja chamada a DBC, né? Deliverance Bible Church, da Califórnia. É quase falar em línguas, né? Quase linguistanha. Fiquei surpreso É com, uma- com a fluência é inglesa uma- do Gustavo Meu agora. Deus. Oh my Deliverance, goodness. Deliverance Bible Church. The É uma Cantarabassuga igreja- Church. É uma igreja dos caras diferentes, cara. Tipo, os caras com moicanão, com as unhas pintadas de preto, tudo tatuadão. Mas é uma E cultura, é uma, né? Então, é assim, ó, é uma igreja que atinge um público que talvez uma igreja mais tradicional não Então, atinja. cara, ó, Entendeu? escuta. A igreja do Senhor Jesus precisa transicionar. Por quê? Porque muitas pessoas que são usadas nas artes saíram das igrejas porque as igrejas não Pararam. entenderam a movimentação Isso é que importante. Deus tinha na vida delas. E elas foram espirradas, Cita alguns expelidas exemplos do aí, corpo, pastor, que isso expelidas é do incrível. corpo. Não, tem um cara que hoje é um dos maiores nomes novos da Bossa Nova, que eu não vou falar o nome aqui, mas é um cara que Você- saiu da igreja porque não foi compreendido. Pastor, Então a você igreja entende? precisa ter essa compreensão. Não tem a ver, irmãos, com passar pano para pecado, não tem a ver com ferir princípios da Ser palavra. modinha Com também, né? isso não tem conversa. O fio de doutrina tem que estar alinhado. Agora, se é coisa de comportamento, porque tem coisas que as pessoas foram expelidas da igreja que é opinião pastoral, não é opinião bíblica. Nossa, pastor. Sim. Aí é Entendeu? tenso. Eu vi o Silas Malafaia uma vez falando, achei incrível. Ele falou, perguntaram pro Silas sobre se tatuagem era pecado. É um pastor de uma assembleia, né, cara? Tradicionalista. Isso, ele fala assim, as pessoas têm o costume de falar que é pecado aquilo que elas não gostam, É. entendeu? Então, assim, Aquilo que a gente é forte, a gente julga mais as pessoas. Então. Sempre vai ser assim, né? se eu tenho uma opinião, pô, eu não gosto, sei lá, não gosto de... Tem pessoas que não gostam de Samsung, tem pessoas que não gostam de iPhone. Eu sou do iPhone, então Samsung é pecado. É um exemplo, né? Samsung patrocina nós. iPhone também. Esse Gustavo. Fê, você tinha mais uma pergunta aí pra falar? Não, era isso aí que Fala eles aí, Varão, perguntaram fala aí aí. sobre o Pode mundo soltar. circular, né? Sobre as músicas. Bem quente que eu tô fervendo. Olha, bicho. Recebi uma pergunta aqui bem legal também. E acho que hoje é uma questão que a maioria dos jovens passam, né? Não só jovens, mas acho que é algo que a humanidade vem sofrendo, né? Sobre a pornografia. O que você acha, pastor? Assim, quais são as armas para vencer a pornografia? Uhum. Ó, a gente precisa ser radical com algumas coisas. E é com isso que a gente tem que ser.
A pornografia é o crack da alma. Uau. A pornografia é o crack da alma. Então, com aquilo que veio para nos destruir e destruir o nosso chamado, os sonhos de Deus na nossa vida, a gente tem que ser radical. E hoje o acesso está muito mais fácil à pornografia do que na minha época, quando eu tinha 15, 16 anos. Eu falava esses dias num culto aqui, no púlpito. Na minha época, para a gente assistir um filme pornográfico, você tinha que ir algum de maior, tinha que ir na locadora, num setor Escondido. diferente, escondido lá, para alugar, para o pessoal assistir, tá? A galera aqui que estava junto mano. Sou dessa época assistir. também. Cara, e hoje é num clique, né? Só que essa geração, e a geração que tem Jesus no coração, precisa entender o seguinte: a mesma facilidade que o pecado está disponível é a mesma facilidade que nós temos para viver coisas extraordinárias com Jesus. Então escolha viver coisas extraordinárias com Jesus e abandona o pecado, a pornografia. A pornografia, ela é tão miserável, tão terrível, que ela encontra o indivíduo sozinho, num ambiente seguro para ele, onde não tem ninguém olhando. É típico do Satanás, do demônio. Sim. Ó, você está aqui, ó, ninguém está vendo, e o que você está fazendo não faz mal para ninguém. O que você está fazendo não faz mal para ninguém, inclusive não faz mal para você. Quem disse? Alguém que um casal casado que tem um relacionamento sexual ganha energia no relacionamento sexual. Alguém que se masturba vendo pornografia perde energia. Porque o que Deus fez é perfeito, irmão. E você não vê pornografia pensando em banana, em melancia. Aquilo vai ativar uma outra área da tua mente, do teu comportamento, vai ativar a tua imaginação. Você pode pensar em alguém que é comprometido e você entra num território terrível que é o adultério. Porque no Velho Testamento, se uma mulher fosse pega com outro homem, ela era apedrejada. Só que no Novo Testamento, Jesus apertou mais o parafuso. Porque ele disse, se você olhar para alguém com pensamento impuro, você já pecou. Você já deitou. Uau. É o mesmo que tivesse deitado. Então Jesus apertou mais o parafuso. Agora você não precisa ser pego no ato. Se você pensou aqui dentro, por quê? Isso é a graça, cara. Ninguém precisa estar de olho em você para te pegar no ato, para te condenar. Mas tem um Deus que nos vê, que conhece a nossa vida, sabe o que nós estamos fazendo, e é para Ele que a gente deve a nossa satisfação, o nosso coração e o nosso testemunho. Uau, incrível. Top, pastor. Top. Eu vi um pastor falar uma vez sobre isso aí, sobre masturbação, e eu achei incrível. Ele falou assim, é um pecado mesquinho, porque por conta que você está satisfazendo. O cara casado, exemplo, o cara se masturbando, ele está cometendo um pecado mesquinho, por conta que, em vez de ele estar se satisfazendo com a sua mulher, né, que é algo legal, algo de Deus, ele não, ele está se satisfazendo sozinho. Então ele está deixando de ter uma bênção, que é estar com a sua mulher, ser abençoado, para fazer um pecado ainda mais sozinho, criando um grande problema para ele, né? Uma frase legal que o pastor falou é isso, cara. Pornografia é o crack da alma. Cara, a gente conhece é um vício, uma né? história ou sabe de alguém que teve contato com droga, cara. E é terrível. Acho que é um dos processos mais difíceis você ter alguém da tua família ou algum conhecido seu, alguém que você, sei lá, às vezes admira e se vê envolvido com isso. E é o tipo de coisa que não dá para ter. Não dá para ter. Não dá pra chegar afeto, perto não tem negociação com tem que ser enérgico, porque não dá para você falar assim, eu vou experimentar o crack. Você tá doido. Não dá, cara. Não dá. Porque uma vez que você fez, você tá pego, cara. E aí só Deus para te tirar. E a gente tem na igreja, a gente tem áreas que cuidam disso. A gente vê como as pessoas sofrem, codependentes, de pessoas drogadas, como é difícil você arrancar alguém desse mundo. E a pornografia é a mesma coisa. Então, a gente precisa vigiar. Tá longe, né? Vigiar os nossos olhos. Jó fala, né? Senhor, eu quero entregar os meus olhos a Ti. Né? Eu quero entregar os meus olhos ao Senhor. E, pastor, você entende que o pecado
que mais pega essa geração, que é a juventude, é o pecado da pornografia, dessa área sexual, né? Sim. É o que mais tem pegado hoje em dia, né? A carência. Né? É porque a carência gera isso tudo, né? E aí as pessoas ficam carentes, procuram aplacar a tua carência em outra pessoa, e aí você começa algo que você não consegue terminar, e se você não termina, você fica pensando naquilo. Meu, se eu tivesse deitado com ela, e se eu tivesse feito isso, tal, e aquilo, e o diabo toma proveito de tudo isso. Então, sempre foi, né? Porque a pornografia gera libertinagem, gera tanta coisa horrível, e a pessoa, a pornografia tira a nossa afeição por Jesus. Isso é negócio. Uau. Fora que Tira o desejo de servir. É uma indústria suja, né? Que, meu, É. a gente vê... Tudo é sujo, né? Porque você vai puxar, tudo é sujo da pornografia. Sim, Um abismo chama outro abismo, né? E outros, os caras postam vídeos com adolescentes, né, mano? Sim, não, tem... Não, tem coisas sujo. absurdas, né? Sim, exatamente. E são coisas que não são faladas, né? Você acha que a igreja peca um pouco em não falar tanto disso, assim? Cara, eu acho que hoje a igreja já até fala muito mais do que há 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás, pastores pontuais tinham propriedade para falar sobre isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem uma galera que fala abertamente sobre isso. Tem pastores jovens que têm uma experiência incrível a respeito disso. Vocês têm que trazer gente aqui boa para falar disso. Não adianta trazer qualquer um, não. Tem que trazer gente boa, especializada nessa autoridade na área para falar. Tem que trazer autoridade na área. Entendeu? Sim, acho que uma pergunta boa, pastor, é isso, né? O Fê até comentou antes desse hábito, e eu já presenciei isso, esse processo de pregação, né? É igual você fala muito. Quando a gente está para pregar ou fazer alguma coisa, tudo fala. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Quem são as pessoas hoje que você mais vê, acompanha e admira? Referências para o pastor. Referências, suas referências hoje no meio cristão, assim, pessoas que você fala assim, pô, essa pessoa tá falando, pera aí que eu vou parar para ouvir esse cara. Eu sei um. A gente tem, cara, a gente tem no Brasil, Luiz Hermínio. a gente tem grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus que a gente para ouvir. Você pega Luciano Subirá, você pega Silas Malafaia. Cara, Silas Malafaia é um cara que tem coisa que só ele pode falar, cara. Por conta da que vida só dele, ele tem né? autoridade para falar. Tem uma área que muita gente julga ele, que muita gente manda ver em cima dele, porque ele é um cara que fala, mas tem que ter esse cara bolachão, que fala rasgado de algumas coisas que outros não vão conseguir falar, não tem autoridade para falar. Pô, o cara tá mais de 30 anos em rede nacional, o cara tem bagagem, é um pastor renomado, nunca foi envolvido em escândalo, e todas as vezes que tentaram envolver ele em escândalo, ele mostrou o pau, né? Não mostrou a cobra. Então, assim, matou a cobra e mostrou a cobra, né? Não mostrou o pau, né? Como diz o ditado. E ele ele é um cara, assim, incrível. Então, você pega o Luiz Hermínio também, que é um cara que fluiu numa época que a igreja precisava de uma voz como a dele. Pega 12 anos atrás, 10 anos atrás, assim, uma ele apareceu. De vida também muito... Ele apareceu, então ele era alguém que foi muito necessário para a igreja. Um cara que eu estou ouvindo muito, que tem muita semelhança com como a nossa igreja nasceu, é Steven Furtick, da Elevation Church. É um cara que eu ouço porque tem um canal que é em português, que dá para a gente ouvir as pregações dele, e é um cara incrível também. É um cara que desprendido, sabe? Uma pregação livre. E é a igreja que mais cresce hoje nos Estados Unidos, a Elevation Church. É a igreja que mais cresce. Então tem uns caras aí, cara. Esses caras aí a gente ouve sempre. Legal. É bom a gente saber, a galera saber, né? Porque como o pastor Fred é uma referência para nós, né? Para a galera da nossa cidade e tudo mais, da nossa igreja. Para a galera entender, né? Uma pergunta boa. Quem são suas influências. Pastor, quero iniciar o meu chamado de pregar o evangelho. Por onde eu começo? Porque tem jovens que tem querem ser gente que quer falar assim, comece pelo banheiro, irmão. Não, porque... Cara, eu tenho certeza que tem jovens que olham e falam assim, meu... Falando em banheiro, eu vou no banheiro, rapidinho.
Vai falando aí. Começa pelo Que banheiro. é isso, o cara vai fugir do, o cara vai Mas fugir do pelo banheiro. podcast, Meu Deus mano. do céu. Não, mas eu tenho certeza que tem jovens que querem, né, ministrar a palavra de Deus pregando para pessoas em igrejas. Como em qualquer lugar. Olha E só, tem Fê, isso, é né? importante sua pergunta. Porque o que acontece? As pessoas querem os nossos resultados, mas não querem os nossos processos. Entendeu? Então, em qualquer área, você pega o advogado renomado, o cara que ganha milhões numa causa, mas nem todo advogado é daquele jeito. Você pega um cara médico renomado aí, todo mundo só quer passar com o cara é o cara das plásticas. Mas nem todo mundo é assim. Então, as pessoas querem os nossos resultados, mas não querem os nossos processos. E o perigo é isso, as pessoas enxergarem isso num púlpito de uma igreja. É. Tem uma Vê um história por pastor trás, né? relevante, um pastor renomado e fala, pô, eu quero isso aí. Quanto o cara Mas o busca, cara né, no não quer secreto, né? passar o processo que a gente passou. Não comeu o sal, né? Entendeu? Que é o nosso resultado. Mas não viu a estrada toda que a gente E o trilhou. secreto que você tem, Não, né? não chegou lá na garagezinha em São Lourenço, na garagezinha em Guaratuba. Não passou os processos que a gente passou, que a gente teve que pedir perdão de pecados, teve que se arrepender de coisas, de situações. Tudo isso, cara, é um processo. E não fugir do Só processo. quer ver o que tá vivendo hoje, né? Não quer ver. É. É uma Então, história, né? aí essa pergunta ela é muito assim peculiar por causa disso, porque peculiar não, ela é muito perigosa, porque dependendo do que a gente responde, né, a galera só vê o worship de hoje, a galera voando aí, gente famosa, com canal bombando, com o Instagram bombando, mas cara, tem uma história por trás. E eu acho legal, tipo assim, Superação, tem uma história de vanguarda, de pessoas que respeitaram e respeitam até hoje baluartes que Deus levantou lá atrás, que hoje são veteranos, generais na nossa fé. mas eu acho legal, tipo assim, também, primeira coisa, vai estudar, né? E se Vai ler preparar, o livro, porque ler a Bíblia. Deus não usa gente despreparada, irmão. Isso. Deus usa o mais despreparado, entendeu? Mas ele não usa a gente despreparada. Por quê? Porque se for preciso Jesus pegar uma criança aqui para usar para falar com a gente, Deus usa. Mas se for preciso Deus usar um cara que está há 30 anos de evangelho e não sabe o que está escrito em João 3,16, Deus usa a criança, irmão. Deus não usa esse cara. Entendeu? Pastor, tem algum curso de teologia que você indica assim para a galera? Porque eu já tive... Hoje em dia, cara, tá tudo muito rápido. Antes eu sentava 4 anos para fazer um bacharelado em teologia e Faz tal. online. Hoje, cara, tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado. Então, por exemplo, na nossa igreja, a gente tem, e vai começar agora, né, depois das férias, nós vamos ter o DNA, vai chamar Sala DNA, que é o quê? Ó, spoiler, Todo galera. mundo que Olha está aí, ó. chegando aqui, isso está em primeira mão, hein? Primeira mão, hein? Todo mundo que está chegando para se tornar membro da igreja, ou porque se converteu, vai pro passar por 4 encontros. Meu Deus. São 4 aulas, onde a gente vai falar a identidade da igreja, no que a gente crê, a história da igreja e tal, tal. Aí a pessoa é apresentada como membro ou vai por batismo. Essa Depois história da igreja disso, é a história da Escola de nossa Fundamentos. igreja ou... vai passar pelo START, Hein, pastor? que é como uma escola de fundamentos. Nós vamos falar sobre 4 fundamentos claros para a pessoa na prática sobre fundamentos da Bíblia, da palavra de Deus, da igreja, né, em si. E depois nós vamos ter mais 2 salas, a sala avançada e a academia de águias, que a Meu pessoa Deus. faz se quiser. Que legal. Mas o DNA e o START, todo mundo vai ser obrigatório. Que top. Que legal, pastor, porque era uma das dúvidas aqui de uma das pessoas que acabou de chegar no Sarsas, né? Tava acompanhando os cultos, foi introduzida no grupo, tá vindo, curtindo, e ela veio de outra igreja, de uma assembleia, ela ainda não se batizou, né? Mas ela tinha essa preocupação com a doutrina, com a visão da igreja. Isso. Então, cara, Por mais isso do que a gente tudo, transicionou o Halal pro Tiago e a Mila foi pro DNA agora. Pro Olha que DNA e legal. pra Sala Ah, que Start, legal. para ajudar nessa organização, entendeu? você vê, é uma igreja que é muito cristocêntrica, cara. Hoje já tem a sala Start, né? Que é
para novos membros. Sim, sim. Né? Ela deu uma pausada porque fechou a igreja, abriu de novo e Sei. tal. Agora a gente vai esperar as férias para começar. O Ministério de Ensino vai começar com tudo agora. Então nós somos uma igreja bíblica, missional, família, que está procurando mudar a sociedade onde a gente está instalado, Legal. com os valores do reino de Deus. Esse é o nosso Top. lema. Top. É isso aí. E é isso. Estamos chegando ao final? Estamos chegando ao final, né, Pan? O Pan já mandou aqui pra gente. Já ir Vamos já brigou encerrando. com nós pra gente encerrar. Galera, esse foi o nosso primeiro Pode Crer. Com o nosso pastor, Nosso pastor. Fred Figueiredo. Ó, terrível, só, meu vou, amigo. só vou contar aqui, ó. O Felipe falou assim, ó, se não chamar o pastor no primeiro, ele vai ficar chateado. Não, eu falei assim, Fico não. se Ele você sabe quer disso. ver o Pode Crer crescer, chama Ah, o pastor isso. Chama o Fred. pastor Fred. A primícia, aí sim. Meu amigo, A gente entende primícia, Meu né, amigo. Marão? ó, a mesa aqui, ó, quem deu a ideia de tudo isso aqui foi ele, viu? A mesa estabelece. Ia ser uma mesa de Eita, plástico. agora. Essa é uma mesa de plástico com pano preto em cima. Por que podcast, a maioria deles são feitos na mesa? Porque a ideia é essa, é bate-papo. Exatamente. E pra quem é E do reino, pastor, bate-papo na vai, mesa é onde flui. derrama, pastor. Derrama. Quem faz na mesa, quem é crente, é outra coisa, né? Não, É. é isso aí. E é o tempo de mesa, o tempo de qualidade. E quem realmente gosta de podcast, não gosta de falar que podcast é uma entrevista. É um bate-papo. É um bate-papo. É um momento de conversa. E é isso, galera. Foi muito bom. Gostou, pastor? Gostei demais, foi muito bom estar com vocês. Espero ser chamado novamente. E à assistam vontade. aí o podcast dos meninos que vai romper, vai Você ser pode incrível, voltar quando viu? você quiser, viu, Pastor? pastor? A casa é sua. Ó, viu? E posta no seu Balança o Instagram, globo por favor, viu? Posta lá no seu Foi irado, Instagram lá. foi irado. Vou postar, foi vou irado. postar. Eu espero que o pessoal tenha feito highlights aqui, bastante highlights isso. no Dá meio nós das aí, entrevistas para a gente poder soltar lá. Ô, Eu Léo. creio. Eu creio nisso. isso O aí. pessoal é águia, o pessoal já deve ter feito uns 10. Pastor, Nome de Jesus. obrigado. Tamo junto. Quer Amo falar sua alguma vida. coisa, pastor? Considerações finais? Considerações pastor? finais. Quer puxar alguma capivara nossa? Não, eu quero dizer o seguinte: esse tempo é um tempo de aceleração. João 2, Jesus multiplica água em vinho. Uma uva para se tornar vinho demora um processo, fermentação, vai para o barril de carvalho. Quanto mais tempo, mais nobre é. Só que Jesus transformou água em vinho em segundos. E é isso que ele está fazendo nesse tempo. Aleluia. Tempo Que de faça não pode aceleração. crer. Amém. Eu creio. Vixe, meu amigo. Com essa encerramos. É isso aí. Então, galera, Thank you, valeu, valeu, gente. Deus pastor. abençoe. Valeu.